Bia Albuquerque, que bom te receber aqui. Boa tarde para você. Boa tarde, Vivi. Boa tarde para todo mundo. E hoje a gente tem aqui uma convidada que já está do meu lado, que é a Carol. E foi o que a Vivi falou. Eu fiquei aqui matutando para a gente ver como a gente ia trazer essa questão do aniversário da cidade, que não dá para a gente não falar, né? Que está chegando semana que vem. Como a gente ia conseguir aliar essa questão da educação, que é o tema da nossa coluna, com o aniversário da cidade. E aí eu pensei que eu sou egressa da escola onde os meus filhos estudam. E eu vejo muito isso, né, das famílias que estudaram numa escola e levam seus filhos para estudar. E isso acaba vinculando também as histórias que a gente tem com a nossa própria cidade. E aí, assim, tirando a escola, se a gente for falar de outras experiências, quantas coisas a gente tem marcantes na nossa vida de quando a gente visita uma cidade, a gente vai num restaurante ali com os nossos pais e aí 20 anos depois a gente decide levar nossos filhos e a gente tem aquelas memórias afetivas. Então é o que você falou. A cidade também é feita de histórias, de experiências. E aí eu quis convidar a Carol, que é, além de arquiteta, ela é ex-aluna do Leonardo da Vinci. Os filhos dela, um já saiu, já se formou, outra está estudando na escola. Para ela contar um pouco também dessa relação, né? Da escola com a cidade, é, candanga, de pais candangos, né, Carol? Fala um Como que pouquinho isso pra tudo faz gente. parte dessa O história? meu pai é mineiro, né? Minha mãe mineira também. O meu pai veio para Brasília em 1958, né? Antes da cidade ser inaugurada, veio construir Brasília. E Ele é arquiteto também, Carol? não, Não? ele era formado em direito, ele era Ah, bacharel em sim. direito. Minha mãe professora, acho que por isso eu gosto tanto talvez de educação, né? Eu sou arquiteta, mas dou aula no curso de arquitetura. E eu acho que a história, cidade e escola são coisas que é, parecem não ter vínculo, né? Mas são muito vinculadas. Se a gente for pensar bem, a escola é o primeiro edifício, né? Que você deixa teu filho sozinho. Né, que Sim, você sai dali da tua casa, ele sai ali da tua É casa, do conforto verdade. do seu lar. Primeira experiência arquitetônica solo que o filho tem é a escola. E por isso que a gente talvez crie tantos vínculos com a escola. E é a primeira vez também que a gente vivencia, que a criança vivencia, né, um edifício que não é o dela ali, né, é o cotidiano dela ali, né, sozinha ali, né, no meio urbano. É uma escolha de uma escola, é uma coisa muito séria. é que tem que ter uma base de confiança É enorme, isso. porque imagina Exatamente. você deixar uma criança tão Nossa, pequenininha o que muitas vezes coração, nem né, fala, o fica, coração fica apertado, fica. né? Então, de fato, você começa ali uma relação muito forte com uma E se a instituição. gente lembrar, as nossas principais histórias, né, de amigos e tudo, são da escola. Uhum. A gente tem essa referência também, né? Eu vejo os meus filhos, as histórias todas que eles contam, das amizades, né, das histórias mesmo, estão todas ali dentro da escola. E no caso do Leonardo da Vinci, que é uma escola que tem, assim, uma idade muito próxima da nossa cidade, né, que veio junto com a criação, e ela tem hoje a própria Carol, que é arquiteta, É. que foi formada e teve uma influência dentro da escola, né, para Tive, poder escolher essa profissão, né, Carol? tive. É, eu acho que o Leonardo da Vinci foi muito importante para mim, né? Eu tenho amigos até hoje de lá e o Leonardo tem, claro, né, com uma preocupação com o conteúdo, mas tem uma preocupação, vem de uma família, né, que inaugurou a escola e vem cuidando da escola até hoje. São gerações, né, que vêm cuidando dessa escola. E no Leonardo, eu tive um professor de história, não sei nem se ele estiver ouvindo, tomara que ele lembre de mim, o professor Cássio. E tive um outro professor de geografia, o professor Fernando, que foram bem importantes, né? Eu tive muita aproximação com esse tema, né? Geografia, com o tema história, e acabei gostando muito de urbanismo, né? Sempre gostei de desenhar, mas sempre gostei de pensar na cidade, né? De e tive consciência no Leonardo da cidade em que eu morava,
que é uma cidade diferente de todas as outras cidades. Sim. E aí eu não tenho arquitetos na família, né? Só primos muito distantes com quem eu não convivi. Então, eu acho que eu acabei escolhendo arquitetura por viver em Brasília e por ter tido consciência da minha cidade através da escola. Então, foi definidor, eu acho, que para a minha profissão e até para a minha felicidade, porque eu sou muito feliz sendo arquiteta. E Brasília, eu tinha muito orgulho de viver numa cidade muito diferente das outras cidades. E como arquiteta, né, aquilo ali era um insumo também de trabalho, de tudo, né, Carol? Então, o Leonardo foi fundamental. E olha só como é importante o papel do professor, do bom professor. Porque a relação que você tem com um professor que você gosta acaba, às vezes, decidindo algumas profissões. E decisões, ou algumas decisões que você vai ter tomar ao longo da vida. Né? Então, a gente chama a atenção para isso também, para aquele professor que realmente consegue, ali dentro da sala de aula, ter uma conexão com o aluno, que não é só chegar e passar a matéria e pronto, né? Mas como isso pode realmente impactar na vida daquele aluno. Nossa, com certeza. Eu acho que eu lembro de professores que marcaram muito a minha história em várias escolas e que influenciaram, sim, na escolha da minha profissão, de ir para a área de comunicação. E a gente estava até comentando que a minha mãe foi professora dela também, numa escola lá atrás, de português. Ela, era ótimo aprender português, que ela era ótima. Então, os professores trazem essas marcas, né? Positivas, a gente tem que olhar por esse lado. Então, a gente olha também para a importância que tem a formação dos professores e a maneira como os professores abordam esses alunos para a história de vida também, né? De cada um que está ali dentro, sabe? Eu acho que isso tem uma importância absurda, né? Com certeza. E eu não sei se acontece com vocês também, mas eu estou vivenciando isso hoje, porque realmente essa história de você já ter estudado numa escola e você vai procurar depois para colocar o seu filho numa instituição. E é óbvio que às vezes você tem aquela relação afetiva com a escola que você esteve. Muitas vezes você troca por questões realmente que passaram-se muitos anos, enfim. Mas às vezes você volta para aquela mesma escola. E você sai da escola, às vezes com muitos amigos, que você perde contato ao longo da vida. E agora, quando você vai colocar os seus filhos, você reencontra esses amigos, colocando também os filhos deles. E, gente, volta a ter uma relação tão bacana, porque eu tenho histórias, assim, de amigos agora que eu reencontrei depois de tantos anos e que os filhos deles são melhores amigos dos meus filhos hoje. E isso é muito gostoso. Isso é muito legal. Eu não sei se aconteceu com você. Eu tenho muitos casos no Leonardo ali. Para mim não foi não foi uma dúvida, né, de colocar no Leonardo, porque é uma escola que realmente foi importante, né, para mim, na minha vida. Os meus filhos não estão no mesmo edifício, né, porque na minha época o Leonardo da Vinci só tinha não tinha a Zanorte, né? Sul, a minha também. Né? Então, a Zanorte... Mas é tão engraçado porque, mesmo os meninos estudando na Zanorte, eu vou lá e eu me sinto, assim, na minha escola. E ali eu encontrei filhos de alguns amigos meus, estudam lá, e amigos realmente, né, que a gente não via, ou que, como é que a vida faz com que a gente não encontre mais tanto, e a gente passa a ter uma relação de novo, né? Então, se reaproxima, né? É engraçado isso, né, dessa relação afetiva com a escola, e é engraçado também como a escola, ela, por mais que passe o tempo, a sua escola é aquela, né? É verdade. É a referência, né, que a gente tem. E aí, eu me lembro, uma época, talvez uns 2 ou 3 anos atrás, eu recebi uma proposta de trabalho para sair da cidade. E a única coisa que as crianças falavam, mãe, a gente adora Brasília, a gente quer ficar aqui, a escola, a escola, a escola. Então, assim, para os nossos filhos, a escola é tudo, né? É onde eles... É família e escola. É onde eles passam a maior parte do tempo, às vezes até mais do que em casa, onde eles criam os maiores vínculos, às vezes a namoradinha, o namoradinho, os melhores amigos. Eu tenho lembranças, assim, de muitos amigos, até que a gente perde contato, mas que ficam na nossa cabeça. Então, eu acho que a gente... É muito gostoso, né? A gente conseguir levar os nossos filhos para a escola onde a gente estudou e fazer parte, né? Como você disse, chegar na escola e se sentir parte ali. E essa escolha quando a gente faz
com o coração e numa instituição que faz sentido pra gente, a gente passa isso pras crianças também, né? Pros nossos filhos. Com certeza. Essa segurança e essa fala assim, minha mãe gostou de estar aqui, ela confia, e aí ele também automaticamente, de uma forma orgânica, acaba se sentindo bem também no lugar onde ele tá, né? Porque para aprender é preciso, né? A gente ter segurança. Eu acho que ensino e aprendizagem, a pessoa só aprende quando ela está disposta mesmo, se sente segura, ou se sente disposta a aprender, né? Então, às vezes, a gente passa por isso, né? Quando vai escolher a escola para o filho, né? Quero ver o currículo, quero ver... Mas tem tantas outras coisas que são subjetivas e que são importantes serem consideradas na escolha de uma escola, né? A gente olha o ambiente, a gente olha a segurança, a gente olha currículo, mas é super importante também procurar, acho que uma escola onde a pessoa seja uma pessoa, né? E não um número. Né? Que se preocupe com a formação como um todo, né? A gente sabe que existe uma preocupação muito grande com o conteúdo, né? As disputas estão cada vez maiores para isso. Mas, antes de mais nada, a gente tem que olhar para a pessoa, né? Quem ela vai ser no futuro. E eu acho que conseguir dosar isso hoje em dia... E aí eu penso que em vários lugares, não só no ambiente escolar, mas no mercado de trabalho, a gente conseguir equilibrar essa questão do conteúdo, né? Quando a gente fala de escola, e da parte... da humanidade, dos valores. E mesmo quando você está numa escola grande como o Leonardo, eu brinco que eu estaciono o carro, todo mundo, chegou a mãe da Maitê, do Guilherme, da Marina, do Diego, todo mundo sabe. Isso é muito gostoso, né? Pelo nome. Dá esse conforto, tanto pra gente quanto para as crianças, né? Eu acho. E eu acho também, se a gente for olhar no mundo do trabalho, porque a gente às vezes pensa, eu quero que logo o meu filho seja aprovado, né? Eu passei por isso agora, né? Meu filho terminou o 3º ano, passou, está fazendo administração na UNB. Mas a gente se preocupa com isso. Mas eu acho que o mundo do trabalho vai muito além disso, né? Porque às vezes o que admite no mundo do trabalho são essas habilidades que a gente tem, que são socioemocionais mesmo, né? Mas o que demite são as socioemocionais, da gente conseguir lidar com o estresse, lidar com as pessoas, relações, né? Isso tudo faz muita diferença. Faz muita diferença. A gente tem assunto para ficar aqui o resto do programa, né, Vivi? Mas tem que acabar, então a gente termina. Bia, Carol, muito obrigada, viu? Por trazer também essa reflexão, que é sempre importante a gente parar um tempinho e pensar nas nossas escolhas, nas amizades que a gente vai fazendo ao longo da vida. Lembrei até que você falou, gente, conheci meu marido na escola, estamos juntos até hoje. Olha que bacana. Obrigada, viu? Obrigada, Vivi. Pra você. Obrigada. Até semana que vem, se Deus quiser, gente. Beijo. Beijo.